Bom, então dando sequência aqui, no nosso capítulo 6 da nossa apostila 2, nós vamos falar aqui de divisão internacional do trabalho. Muitas vezes vai aparecer só a sigla DIT. Olha o segundo parágrafo aqui, ó. Ao estudar a história econômica mundial, verifica-se que a DIT já passou por algumas fases, que vão desde a relação entre metrópole e colônia até as atuais relações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Gente, no nono ano, no oitavo ano, perdão, vocês estudam isso aqui, a divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão? Nada mais, nada menos do que o papel, olha só, o papel desempenhado por países dentro da dinâmica da globalização. Como assim? Existem países que têm uma condição, uma capacidade de produção tecnológica muito maior. E existem países que têm uma capacidade de produção de matéria-prima muito maior. Por exemplo, se a gente for pensar o Brasil não é um país com grande potencial de produção industrial para atender o mundo. Só que, em termos de matéria-prima, o Brasil tem um papel, sim, muito importante. O Brasil é um país que vende muito minério, carne bovina, suco de laranja, soja e por aí vai. Produtos primários, o café, né, que a gente é líder mundial. Então, ó, ele vai falar aqui das fases. Dentro do capitalismo mercantil, a relação era entre colônia e metrópole. Então, a colônia mandava matéria-prima e a metrópole mandava o produto industrializado. Tá? Quando nós avançamos para a fase industrial, a relação continuou basicamente a mesma. A metrópole, ou no caso o país rico, continuou mandando produto industrializado e recebendo matéria-prima. Se a gente for pensar hoje, olha esse penúltimo parágrafo. Apesar desse impulso de industrialização, na atual divisão internacional do trabalho, a maioria das nações menos desenvolvidas da América Latina, da África e da Ásia continua responsável por fornecer matérias-primas. Então aqui, mudou a relação no capitalismo que nós estamos vivenciando hoje? Mudou. Hoje a gente tem países que são industrializados e que não são desenvolvidos. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, a Índia, por exemplo, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, o México, a Argentina. São países que têm um parque industrial considerável, mas que não se enquadram como nações desenvolvidas. Por quê? Porque eles continuam tendo diversos problemas sociais, socioeconômicos, de um modo geral. E aí, esses países, eles acabam sobrevivendo majoritariamente no cenário internacional ou da venda de produtos industrializados muito baratos, de baixo valor agregado, ou da venda de matérias-primas. Então perceba que a DIT hoje, ela não mudou tão consideravelmente assim. Lógico que hoje você tem países industrializados que são pobres, mas a produção de alto valor agregado continua sendo dos ricos. Então, olha só, esses países são também fornecedores de capitais enviados às nações mais desenvolvidas, na forma de pagamento da dívida externa. Então, para que um país pobre se industrialize, ele acaba tendo que buscar dinheiro fora da nação. E aí ele vai contraindo dívida externa. Essa dívida vai ter que ser paga, então aos poucos ele vai pagando parceladinho, ele vai mandando dinheiro para essas nações ricas. E, além disso, e de royalties. O que é um royalty? É um dinheiro que você tem que pagar para alguém por você utilizar a tecnologia de alguém. Por exemplo, digamos que eu tenha desenvolvido uma nova tampinha de garrafa. E aí, essa tampinha, eu faço a patente dela, eu registro essa tampinha, e aí qualquer empresa de bebida que quiser utilizar a minha tampinha, ela vai ter que me pagar um percentual. Então, isso é chamado de royalty, tá bom? Último parágrafo aqui, da página 13, ele vai dizer: há, contudo, outro aspecto que caracteriza a atual divisão internacional do trabalho. As indústrias tradicionais, geralmente mais poluidoras e que não exigem mão de obra altamente qualificada,
estão sendo transferidas para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. As empresas, as indústrias, elas não precisam mais se instalar no país rico quando o que ela produz não é de alta tecnologia. Então ela acaba levando essa produção para outros países mais pobres. Aí ele continua, os setores de tecnologia avançada, o que é tecnologia avançada? Principalmente da informática, da biotecnologia, aeroespacial, armamentista, que exigem intensa aplicação de conhecimentos científicos e mão de obra altamente qualificada, localizam-se predominantemente nos países sedes das corporações internacionais. Então, olha só. Por exemplo, essa foto aqui. O cara está montando um carro. Fábrica de indústria automobilística italiana instalada na cidade de Betim, estado de Minas Gerais. Os salários menores comparados aos praticados na Itália e o amplo mercado consumidor brasileiro impulsionam a instalação de filiais de multinacionais como essa no Brasil. Então aqui uma fábrica da Fiat. O que esse cara ganha aqui no Brasil, que diga-se de passagem, não é um serviço de qualificação tão baixa assim, tá? Esse cara aqui ele tem que fazer uma série de procedimentos, ele tem que saber noções básicas e às vezes até avançadas de computador, porque a produção em boa parte ela é automatizada, precisa manusear muito bem essas máquinas, então é uma responsabilidade grande. Mas o que esse cara ganha aqui no Brasil é muito menos do que a Fiat pagaria de mão de obra dentro da Itália. Então a lógica é essa. Por que a Fiat vem para o Brasil? Porque a mão de obra acaba sendo mais barata. Bom, aqui na Conexão Brasil, na página 14, aqui no Conexão Brasil, ele diz aqui, ó, o atraso da indústria brasileira na corrida tecnológica. Nós estamos falando de indústria nesse capítulo, de revoluções industriais. Então, realmente, o Brasil ele é defasado num monte de área industrial. Por quê? Falta investimento tanto na área industrial quanto na área educacional, porque para eu ter alguns tipos de indústria, tipo essa indústria 4.0, eu preciso de ter uma mão de obra bem qualificada, coisa que nós não temos. Depois nós vamos ler aquilo ali para fazer o exercício juntos. Vou deixar para depois. Vamos aqui para esse último tópico do capítulo. Ele fala sobre a Europa, cenário atual. Então, como é a Europa atualmente em termos industriais? A Europa, como a gente sabe, é o berço da industrialização, a gente falou lá para trás. Então nós temos aqui ó, a cidade de Madrid e a cidade de Helsinki, ambas capitais de dois países europeus, um país nórdico e um país ali do Mediterrâneo. Esses dois países nunca foram de grande destaque industrial, mas hoje eles também abrigam indústrias. Só que as indústrias que vão ficar aqui, principalmente no continente europeu, como a gente falou ali atrás, não são todas as indústrias. São as indústrias que exigem maior qualificação técnica, profissional, porque essa galera de Madrid, essa galera de Helsinki, a galera da Europa, meio que de um modo geral, é uma galera que tem uma boa educação, um bom nível educacional e, consecutivamente, são a mão de obra mais bem qualificada. Tá bom? Então, continuando, pessoal, a Europa, a indústria que ela tem hoje é uma indústria de ponta e também, dá uma olhada nessa tabela aqui. Aqui fala da utilização de robôs. A quantidade de robôs que tem para cada 10 mil funcionários. A Coreia do Sul é a número 1 no mundo. Não é que ela é o país que mais tem robô no mundo, mas ela é quem mais tem robô por trabalhador. Então são 631. Em segunda, Singapura, aí vem Alemanha, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Itália, Espanha, Canadá e França. Ou seja, dos 10 mais, tem 5 que são europeus. Então, olha o que ele diz nesse último parágrafo aqui. As indústrias tradicionais típicas da primeira e da segunda revolução industrial têm dado lugar a ramos industriais modernos do continente europeu, como as indústrias de eletrônicos, aeronáutica, biotecnologia, telecomunicações e etc. Entre os 10 países do mundo que mais utilizam robôs, 5 são europeus. Então é aquele raciocínio lá que eu falei para vocês.
os europeus, eles estão deixando dentro da Europa somente as indústrias de alta tecnologia. Ok? Então, encerro por aqui. Que agora na próxima página, ele vai falar que vai continuar esse raciocínio, vai falar de empresas valiosas que tem. Se a gente for pensar hoje, dentre as maiores transnacionais do mundo, muitas são europeias, né? E é isso. Aí depois a gente vai fazer o Agora com você e eu explore seus conhecimentos. Valeu, galera!